E nos bastidores nós temos a nossa querida Manuela, que é presidente da Associação Portuguesa, que se ocupa do lipedema. E também Sherry Fetzer, do lipedema UK. Meus parabéns. Obrigada novamente por apreciar os nossos webinários e por estar se juntando a nós na nossa página Facebook, que é uma página que nos reúne para que nós possamos trocar informações sobre o lipedema. É uma página com muitas declarações, fotos para inspirar outros pacientes e cuidar bem de nós mesmos. Então, eu pego um pequeno momento para agradecer aos nossos doadores, que são eles que fazem tudo ser possível. Então, temos aqui Jusuitaga, Solideia, Vax, Antizeta, Médio K. São eles que estão conosco há bastante tempo e fazem tudo isso ser possível. Então, queríamos realmente expressar a nossa gratidão. E nós vamos falar novamente daqui a alguns minutos sobre a cirurgia para o lipedema, feita através de lipoaspiração. Então, Marcela vai introduzir o nosso hóspede, Dr. Burgos, que trabalha da Espanha. Sim. Boa noite. Eu vou apresentar o doutor. E, com certeza, todos que buscam informações sobre o lipedema conhecem o seu nome. Ele é bastante reconhecido na área e para nós é uma dupla honra tê-lo conosco. Ele foi o primeiro cirurgião espanhol a dedicar a própria carreira exclusivamente ao lipedema, usando e desenvolvendo essa técnica pioneira para o tratamento médico do lipedema. Ele é hoje o chefe de um grupo de cirúrgicos dedicados ao tratamento do lipedema. Nós estamos muito orgulhosos de poder contar com o Dr. Burgos e todo o seu conhecimento para nos guiar neste novo webinário. Não quero me estender muito, porque vocês vão poder ouvir dele mesmo durante a sua apresentação. Eu deixo a palavra ao doutor. Muito obrigada, eu agradeço a vocês pelo convite, pelo evento. Eu tenho certeza que nós vamos tratar sobre um tema muito interessante. Eu vou tentar falar um pouquinho mais devagar para deixar a tradução mais fácil. Então, eu quero traduzir poucas ideias, mas de forma muito clara. E quero tirar todas as possíveis dúvidas que possam surgir no tratamento do lipedema e processo cirúrgico. Quando a paciente é uma forte candidata ou não para esse procedimento. Então, vamos iniciar a nossa apresentação. Bom, eu vou dividir a nossa apresentação. Vocês conseguem enxergar bem a apresentação? Tudo certo? Muito bem, podemos começar. Agora nós vamos falar sobre o percurso do lipedema, o tratamento e o que esperar de casos intermediários e avançados. A pergunta inicial:
Quantos médicos no mundo sabem o que é o lipedema? Eu vou deixar um momento para que vocês possam responder essa pergunta. Quantos médicos vocês imaginam que sabem o que é o lipedema? Escolham alguma das opções. Mais de 30%, de 10% a 30%, de 3% a 10% ou menos de 3%. Nós chegamos a um número que menos de 3% dos médicos, entre todas as especialidades, cardiologistas, pediatras, especialistas, conhecem o lipedema. E esse é um problema, porque são poucos os médicos que conhecem essa condição. E essa condição, ela avança. Então, chegam a casos intermediários e avançados, e muitas vezes sem um diagnóstico precoce que possa garantir a esse paciente um tratamento desde o primeiro momento. Então, realmente, creio que mesmo na Europa, Estados Unidos, Canadá, o número seja esse. Então, é um problema para essas pacientes que a condição vai se desenvolvendo sem o diagnóstico. Antes de começar, eu quero informar que eu tenho autorização para reproduzir todas essas imagens, todos os pacientes me deram autorização. Então, eu peço a todos que não divulguem essas imagens sem a autorização delas. O nosso time é uma equipe exclusivamente dedicada para diagnóstico, tratamento e sintomas do lipedema. 60% dos nossos pacientes são pacientes internacionais. Nós fazemos de 15 a 20 cirurgias por semana. São 1.600 a 2.000 consultas por ano. Nós não fazemos cirurgias de abdominoplastia, cirurgias no seio, nenhum outro tipo de cirurgia. Nós somos muito focados e especializados em lipedema, na lipoaspiração do lipedema. Cada vez mais eu tenho pacientes internacionais, muitos vêm da Itália. E, como eu dizia, são pelo menos 15 a 20 cirurgias por semana. Isso significa que são muitos pacientes que nos procuram. Então, são realmente tantos pacientes, como eu disse, de 1.600 a 2.000 por ano, e muitos acabam não recebendo a indicação de cirurgias. Por isso, essa diferença importante de números. Eu deixei aqui à disposição o meu Instagram. É uma plataforma onde vocês podem ter contato comigo e mais informações sobre o lipedema. Nesse perfil, nós tentamos sempre tratar sobre a questão médica e também psicológica, os diversos fatores ligados ao lipedema. Vamos continuar. Vocês veem aqui uma foto até um pouco dramática. Vamos falar sobre a consulta. É uma paciente que, depois de tantos anos, ainda não recebeu um diagnóstico, ou recebeu um diagnóstico errado. Às vezes, fizeram muitas consultas em vão. Então, o que nós precisamos saber, o que nós precisamos perguntar a essa paciente que chega a nós já em um quadro intermediário ou avançado? Nós precisamos dar muita ênfase nos sintomas, entender se eles são leves, intensos ou muito intensos. É muito importante saber que os sintomas, eles não seguem paralelos desde o aparecimento da condição. Então, algumas pacientes em quadros leves relatam sintomas muito fortes, enquanto outras, apesar de estarem em um estágio mais avançado, sentem simplesmente um pouco mais de peso na perna. A paciente, às vezes, sente essa sensação de peso contínuo, ou então uma
hipersensibilidade ao toque, dor mesmo em repouso, dor que pode interferir no sono, se esses sintomas estão avançando, se eles estão crescendo. Então, é muito importante entender como é a qualidade de vida cotidiana dessa paciente, porque uma paciente que não consegue descansar porque a dor atrapalha o sono, acaba perdendo muito em qualidade de vida. Então, precisamos entender realmente qual é o quadro da paciente para que a gente possa fazer uma orientação mais precisa. É muito importante normalizar os sintomas. E é muito importante entender que essas mulheres muitas vezes já convivem com esses sintomas há tanto tempo que elas normalizaram a convivência com esses sintomas. Às vezes, essa paciente tem uma sensação de peso nas pernas há tanto tempo que pensa que esse é o normal. Ela não se recorda de não ter esse sentimento. Às vezes, a paciente pensa que a dor ao toque é normal. Então, é muito importante compreender quanta dor essa paciente sente, conseguir entender quais são os referenciais dessa paciente. É importante também entender, fazer as medidas convencionais e entender se essa cliente faz alguma dieta hipocalórica, se faz exercícios. Se essa paciente ela tenta perder peso e acaba que encontra essa desproporção entre o corpo na barriga, no tronco e as pernas, porque conseguem perder peso com dietas, mas não conseguem claramente diminuir as medidas das pernas. Isso é algo que é muito claro para nós como uma característica da condição do lipedema, essa desproporção. É muito importante entender se essa paciente já fez tratamentos anteriores, às vezes já tentaram muitas terapias. Às vezes elas tiveram efeitos temporários, poucos, ou simplesmente não funcionaram. Precisamos também compreender sobre a mobilidade dessa paciente, se ela tem uma limitação de atividades. Nós temos que saber que as pacientes que têm lipedema, elas não são preguiçosas, esse é um ponto muito importante. É importante lembrar que uma paciente com lipedema, na verdade, ela está constantemente fazendo muito mais esforço. Não é que ela não queira fazer exercícios físicos, que ela não queira se exercitar, é que cada vez que ela tenta fazer algum tipo de movimento, ela realmente sente muito mais desconforto, dores. Isso cria um impacto. Então, com o aumento do volume, essas mulheres têm um volume ainda maior na parte interna da coxa, então elas ficam ainda mais limitadas nos movimentos. Então, muitas vezes vocês podem observar que as pacientes, especialmente nos casos avançados e extremos, começam a apresentar a perna com um formato de X, porque a parte interna das pernas começa a apresentar esse volume. Então, esse é o ápice dos casos muito avançados. Menos mal que esses casos extremos e tão avançados não são tão comuns. Eu mesmo tratei 3 ou 4 casos de pacientes nesse estágio. Precisamos, claro, entender os aspectos psicológicos e emocionais da condição nessa paciente. Essa paciente muitas vezes vive uma frustração contínua. Ela tem que sempre estar se justificando, às vezes para a família, para as pessoas mais próximas, para os maridos, os companheiros.
elas ficam se justificando por muito tempo. Então, a gente precisa entender se essa paciente está depressiva, se ela está vivendo um quadro de ansiedade. Então, muitas vezes nós encontramos pacientes que começam a ter distúrbios alimentares, especialmente pacientes que viveram essa condição já desde a adolescência. Então, é um impacto que começa na adolescência, muitas vezes, mas vai impactar e vai acompanhar essa paciente por toda a vida. O acompanhamento psicológico e emocional é muito importante. Nós devemos nos envolver também nesses aspectos. Não basta simplesmente fazer a cirurgia conservadora, nós precisamos sim oferecer esse suporte. No final de uma consulta, muitas vezes, essa paciente, quando se sente acolhida, já se sente muito melhor, mais leve, de saber, sim, eu realmente tenho finalmente um diagnóstico, eu realmente tenho essa condição, não, eu estava sendo mal compreendida, não dependia só de mim. Essa consulta pode ser desenvolvida em 10, 15 minutos? Eu realmente acredito que não. Não é suficiente. Não é possível em uma consulta assim tão breve. Na nossa opinião, é necessário pelo menos 45, 60 minutos para uma boa consulta de lipedema. Nós precisamos ouvir muito, perguntar sobre tantos detalhes, avaliar tantos aspectos da vida da paciente, especialmente nos quadros mais avançados. E precisamos examiná-la de forma adequada. Fazer o toque nas pernas, nos braços. É uma explicação também muito detalhada, explicar a cirurgia, como ela vai funcionar e como ela vai acontecer para a paciente. Porque muitas pacientes também chegam na nossa consulta e elas têm ideia de que a cirurgia é uma solução fácil e às vezes que é definitiva, principalmente nos quadros mais avançados. Essa paciente, ela acredita que tudo vai se resolver. E nós precisamos explicar realmente no detalhe como isso vai acontecer para essa paciente. Especialmente uma paciente em um caso mais avançado, ela vai continuar precisando de suporte, ela vai precisar do suporte da família. Nós temos duas formas de consulta, aquela que é feita pessoalmente e também aquela que é feita online, com todo um protocolo médico a ser seguido. Então, numa consulta, nós temos que tirar todas as dúvidas, explicar todas as possibilidades de tratamento e explicar bem, no detalhe, como funciona a cirurgia. Se esse diagnóstico é sempre simples, nem sempre. Nem sempre o tronco é extremamente magro e as pernas apresentam essa característica. Então, nós precisamos realmente avaliar bem, tocar bem as áreas, para conseguir compreender como é que essa paciente reage e conseguir fazer um diagnóstico mais preciso. Essas duas áreas, abaixo do joelho e do tornozelo, são áreas muito sensíveis. Então, nós conseguimos ali identificar se essa paciente tem alguma sensibilidade maior, uma dor, já que o diagnóstico nem sempre é tão simples, é muito importante fazer a consulta bem feita. E como nós podemos saber se essa paciente é o estágio 2 ou 3, se ela está associada a um sobrepeso? Então, nós precisamos perguntar a essa paciente, entender o que ela identificou primeiro, quais foram os primeiros sintomas.
Se primeiro ela começou a sentir a dor, se primeiro ela começou a notar as mudanças do corpo, em qual área do corpo ela conseguiu identificar as mudanças primeiro. Então, precisamos entender como é que o corpo delas reagiu, eventualmente, a uma perda de peso anterior. Se foi todo o corpo, ou se foi apenas o tronco, as pernas. Nós sabemos que uma paciente com lipedema, ainda que perca peso, tem menos mudanças nas pernas em relação ao tronco. É muito importante entender a questão da dor. Uma paciente com lipedema vai experimentar essa dor. Então, quando nós identificamos uma paciente que apresenta um quadro de lipedema e também de sobrepeso, nós precisamos identificar o melhor tratamento. Será que é o momento de iniciar a cirurgia ou devemos fazer algum tratamento anterior à cirurgia? Pedir a essa paciente para tentar, pelo menos tentar, durante alguns meses, talvez 4 meses, perder um pouco de volume geral do corpo, para que ela possa chegar à cirurgia com condições médicas melhores, as melhores possíveis, e tornar a cirurgia ainda mais eficiente e possível. É muito mais complexo quando essa paciente já passou por algum intervento cirúrgico anterior. E grande parte das nossas pacientes já passaram por alguns outros interventos, seja por motivos médicos, mas principalmente por aspectos estéticos. Então, nesse caso, o diagnóstico pode ser errado e se torna mais complexo. Então, nós precisamos entender, já teve lipoaspiração? Precisamos entender de que tipo era, em que áreas foi aplicada, se foi uma lipoaspiração focada no lipedema, se foi com interesses estéticos. É importante entender se tiveram sintomas antes da lipoaspiração, se tiveram impactos ou complicações pós-operatórias. Então, muitas vezes as pacientes apresentam efeitos, outras vezes não. É importante observar todos esses aspectos para poder compreender qual é a melhor linha, guia e tratamento para essa paciente. Então, aqui nós temos um guia dos graus do lipedema. Aqui nós podemos identificar o nível de evolução. É sempre um conceito bastante difícil de classificar. Como vocês podem observar, temos as pernas normais, o grau 1, grau 2, grau 3. Então, por exemplo, no nível 3, nós temos um lipedema que muitas vezes já chega também aos tornozelos, é muito mais intenso, a desproporção é muito maior. Então, aqui temos a diferença desses estágios. Vocês podem observar os estágios iniciais. Embaixo, vocês podem observar que estão classificados por graus. O tipo 1, o tipo 2, o tipo 3. Então, é possível observar o quanto o corpo vai mudando as suas características de acordo com a evolução desses graus. De que forma uma paciente com lipedema chega a alcançar o nível 3? É uma coisa que não deveria
nunca ter acontecido. Qual é o tempo médio que essa paciente precisa para realmente obter o diagnóstico preciso? Nós temos pacientes que às vezes chegam e dizem que já passaram por diversas consultas médicas, 20 anos de consultas, 20 anos. Uma média de 5 consultas e não tiveram diagnósticos. Essa é a média e esses dados são inacreditáveis, não deveria nunca acontecer dessa forma. Essas mulheres com lipedema são de 4 a 11% das mulheres. Então, não deveria ser admissível que tantos médicos não conheçam e não estejam aptos a diagnosticar. E às vezes nós podemos pensar, porque talvez os médicos não conheçam, porque foi descrito e aprofundado muito recentemente. Então, aqui nós temos um artigo, como vocês podem observar. Que ano vocês acreditam que seja esse artigo? Esse artigo era de 1940, 82 anos atrás. Então, apesar dela ter sido mais escrita e aprofundada recentemente, existem estudos há muito tempo, então é inadmissível que o médico não conheça essa condição e não esteja apto a diagnosticar. Então, vamos falar sobre tratamento, porque é aquilo que eu trabalho diretamente e que me interessa mais. Então, vamos falar de quais são esses tratamentos conservadores, que são a compressão através de tecidos. Ela deve ser personalizada e elas são como meias de compressão sob medida. Que vão ajudar as pacientes nas próprias necessidades. Depois, existem muitos esportes aquáticos que podem ajudar. Então, também é importante fazer uma dieta anti-inflamatória, evitando alimentos anti-inflamatórios, evitando talvez um pouco de carne. No estágio 3, a paciente apresenta muita dor. Mas, apesar de todos esses tratamentos conservadores serem eficientes, muitas vezes, especialmente quando a paciente está num nível mais avançado, os resultados são limitados. Então, em que medida uma paciente que já está no estágio intermediário ou avançado realmente vive melhorias e se sente mais confortável usando apenas esses tratamentos conservadores, utilizando apenas essas meias de compressão? Qual é a tolerância dessa paciente a essa compressão? Muitas vezes elas usaram por alguns anos, 2 anos, mas não sentem mais diferença. Então, eu acredito que todas as pacientes devam conhecer as formas conservadoras de tratamento, porém, depois de algum tempo, dentro dessa condição e dos sintomas, se a paciente não consegue mais experimentar melhorias e está impactando na sua vida, eu acredito que elas devam conhecer a opção cirúrgica. Muitas delas testaram outros tratamentos,
Nós, por exemplo, pedimos a algumas pacientes para usar meia de compressão enquanto elas perdem um pouco de peso antes de fazer a cirurgia. E elas não conseguem, elas não têm tolerância à dor, à compressão da meia, às vezes causa desconforto, e elas dizem não, não, não. Então, muitas querem reduzir a compressão ou até evitar. Então, nós precisamos fazer uma prescrição de tratamento muito personalizada, entendendo qual vai ser o impacto na vida cotidiana dessa paciente. Algumas pacientes nós definimos que não é o caso de cirurgia, mas de fazer um acompanhamento. Se nós temos dúvidas se é o caso ou não, a minha indicação é sempre aquela de acompanhar a paciente, talvez por mais 6, 8 meses, até termos a certeza. Muitas vezes as pacientes começam com alguma dor, algum desconforto, mas fazendo os tratamentos conservadores, ela pode ter uma redução significativa da dor e desses desconfortos. Então, essas mulheres, mais do que ninguém, podem dizer que elas conheciam a dor que sentiam antes e aquela que têm hoje. E muitas vezes acabam definindo que já tem um impacto positivo na vida cotidiana. Claro que não existe uma indicação urgente. Essa não é uma cirurgia que deva ser feita com urgência. É uma cirurgia que deve ser feita no momento em que a paciente decide, no momento em que nós já experimentamos outras terapias, que nós estamos certos de que aquele é o melhor tratamento para essa cirurgia. Então, nós precisamos realmente personalizar o tratamento. Eu e a minha equipe, nós fazemos um tratamento, uma avaliação muito individual. Nós fazemos sempre um peso, pesamos sempre quais são os riscos, quais são as vantagens da cirurgia. Então, qual é o objetivo da cirurgia? O objetivo é sempre tirar o maior volume que conseguimos dessas células que estão comprometidas através da lipodescompressão. Então, com isso, nós conseguimos fazer uma redução importante do volume. A técnica que nós mais usamos é a wall, que respeita os vasos linfáticos. E um resultado muito positivo e o tempo de recuperação ainda mais rápido. Então, a equipe de cirurgia precisa realmente buscar os melhores resultados e não simplesmente decidir por agir. Ela deve realmente entender qual é a melhor abordagem para cada paciente. Nosso objetivo é deixar as camadas nas melhores condições possíveis, de forma que essa paciente possa experimentar uma redução de volume e maior conforto na vida cotidiana pós-cirúrgica. Os objetivos principais da cirurgia do lipedema são, antes de tudo, motivos médicos: melhorar os sintomas, a mobilidade, os sintomas gerais dessa paciente, evitar a progressão dessa condição. Então, tantos pacientes dizem que depois que terminam o tratamento podem, por exemplo, voltar a correr. Nós devemos fazer o possível, mais do que possível, para trazer essa paciente para a situação anterior, estágios anteriores, removendo todo o volume que extra e dessa forma conseguir alcançar resultados
de controle. Então, nosso objetivo é controlar o máximo possível a progressão. E quanto a resultados estéticos, eu prefiro falar sobre anatomia. A cirurgia, da forma que nós pensamos, ela vai trazer de volta a anatomia normal. Ela vai trazer as pernas para uma forma mais tradicional, os joelhos. Mas, claro, quando nós tiramos todo aquele volume de líquido, a pele vai agir de alguma forma. Então, uma perna que possui este volume, de repente, vai voltar a este volume, sendo muito menor. Então, muitas vezes, a pele vai reagir de uma forma específica. As coxas, às vezes, têm a sua capacidade. E isso deve ficar muito claro nas consultas médicas. Então, é muito comum que nas consultas a gente precise abordar todos esses pontos com a paciente e falar nós vamos tirar. Mas mais importante do que nós falamos qual é o nível de ADP que vai ser retirado, nós precisamos falar quanto vai restar após a cirurgia. É muito importante deixar claro que mais volume não significa necessariamente uma cirurgia melhor. Nós precisamos pensar na remoção do volume necessário e deixar essa paciente no peso ideal, de acordo com a sua altura, de acordo com a idade, com o volume, com os sintomas. É importante, novamente, fazer a individualização dos pacientes. Então, nós temos como linha-guia um limite de 10%. Como, por exemplo, uma paciente com 110, nós não queremos tirar 11 quilos, seja bastante. Então, nós temos como linha-guia esses 10%. Mas, claro, nós precisamos levar em conta a opinião da paciente. Por exemplo, na área do glúteo, esses pacientes muitas vezes têm as suas preferências. Nós precisamos respeitar. Como é o pós-operatório? Com certeza é cansativo. Uma paciente que passa por a remoção de tantos litros, 10, 11, 5, 8, 6, de qualquer forma, é bastante. Então, essas pacientes vão sentir um cansaço, uma fraqueza nesse pós-operatório, é esperado. Às vezes, simplesmente para ir no banheiro, ela vai precisar de um suporte. Muitas delas vão se sentir sem apetite. Vai faltar realmente energia por alguns dias. Na minha opinião, essa cirurgia deve ser sempre realizada em hospitais e não em clínicas. Porque um hospital oferece muito mais equipamentos. Nós não vamos utilizar, mas é muito importante saber que existem essas seguranças. Por exemplo, bolsas de sangue extras, banco de sangue e tantos outros equipamentos, tantas outras especialidades médicas se precisar para suporte. O objetivo é não utilizar, mas é bom saber que nós estamos respaldados. Então, a minha opinião é sempre que deve ser realizado em hospitais em vez de realizar em clínicas. Então, para reduzir esses sintomas, aquilo que nós podemos fazer é drenagem linfática pós-operatória, é um detalhe crucial, fundamental. Essa compressão gera uma sensação de melhora na paciente instantânea e ela se sente realmente mais leve e mais confortável.
Então, é muito importante fazer o acompanhamento também das pacientes, entender se estão tomando os remédios indicados, monitorar a paciente no pós-operatório. Um dos aspectos que nos define como um grupo médico é que nós tratamos simplesmente esse diagnóstico. Então, nós sabemos como a paciente vai se comportar no pós-operatório, inclusive nos aspectos emocionais, e sabemos como lidar com essa paciente nesse momento, explicar para ela com calma o que é normal, o que não é o que era esperado ou não. Nós estamos perto dessa paciente e isso é fundamental para oferecer todas as informações e conforto que essa paciente pode precisar. Estar perto faz bastante diferença nesse pós-operatório de cada paciente. Vocês, com certeza, já viram bastante imagens pré e pós-operatórias. Mas, mais importante do que tudo, é importante que ressaltar que os pacientes no pós-operatório têm um avanço na qualidade de vida, sem menos dor, menos peso nas pernas, muitas vezes podem voltar a fazer exercícios físicos. Nós conseguimos reduzir a velocidade ou parar completamente a progressão do quadro médico do lipedema. Talvez essa paciente não vá nunca correr uma maratona, mas ela se sente motivada, então ela muda o estilo de vida, começa a praticar exercícios físicos. Nós sabemos que, principalmente para pacientes com quadro mais avançado, existe uma grande mudança na qualidade de vida pós-operatória. As pacientes que estavam no estágio 3, claro, já sofreram muito, elas não estão tão dispostas. Então, recomeçar pode ser um pouquinho mais difícil. E depois de tanto tempo paradas, é muito difícil esse recomeço. Mas nos estágios 1 e 2, a paciente tem uma mudança de vida muito imediata no pós-cirúrgico. Aqui nós temos algumas fotos. Essa é uma paciente de 26 anos que apresentava 110 quilos. E como você pode observar, era bastante visível. Vocês podem observar nas fotos do pós-operatório como os sinais são menos visíveis, como as pernas mudaram de formas. Quando nós tratamos essa paciente nas pernas, durante um ano e meio, essa paciente vai sentir muita diferença na vida, na sua disposição. E às vezes essa paciente nesse período vai notar muito mais essa diferença entre as pernas e o abdômen. E muitas vezes parece que engordaram, mas não, é uma nova proporção entre essas áreas do corpo. Mas depois de um tempo tudo se habitua e tudo volta para uma normalidade. Essa é uma outra paciente, 87 quilos, com 52 anos. É um processo já diferente. Tem bastante inchaço. Então, esses pacientes, muitas vezes, já têm um aumento no seu nível de ansiedade. Então, muitas vezes, para que ela possa sentir a diferença, o impacto real na vida, ela pode demorar mais meses, em vez de 3, 6, 9 meses, ela pode demorar 12, 15, 18 meses para notar diferenças efetivas na vida. E aqui vocês podem ver as fotos do pós-operatório. E são resultados ótimos. Temos que levar em conta, nós estamos falando de uma paciente de 52 anos. Durante exercício físico,
ou caminhando com uma simples caminhada leve, ela sente muita diferença no seu conforto da sua vida cotidiana. Essa é uma paciente muito jovem, então ela apresentar as pernas como na foto anterior tem um impacto psicológico muito intenso. Nessa foto vocês podem observar que nós conseguimos recuperar as formas da perna dela. Ela voltou a ter um tornozelo mais definido, joelho, as pernas são mais definidas. Isso gera muito impacto positivo na vida de uma paciente, especialmente tão jovem. Alguns casos, como essa paciente, se ela tem bastante volume na parte superior das coxas, das pernas, nas coxas, nós preferimos começar o tratamento por ali, em vez da parte inferior das pernas, como é o tratamento. Então, esse pós-operatório, como podem observar, nós reduzimos bastante o volume das coxas. E nós conseguimos já alcançar um resultado que gerou bastante impacto. E, claro, com o passar do tempo, os resultados serão ainda melhores e essa paciente vai continuar melhorando. Era um caso bastante avançado. Então, em alguns casos, a paciente que já está em um caso muito avançado vai precisar passar por outros interventos e pode ser necessário que ela passe por uma cirurgia para redução dessa quantidade de pele ou para levantar essa pele depois da cirurgia. Aqui vocês podem observar numa terceira foto como é que a pele começou a reagir. É um resultado perfeitamente normal, muito esperado, mas vocês podem observar que tem uma mudança realmente muito importante. Para conhecer o resultado final da reação da pele, em casos muito avançados, muitas vezes nós temos que esperar 1 ano, ou às vezes até um pouco mais, para conseguir compreender qual vai ser o resultado final dessa paciente, que já está em um caso bastante avançado. Mas, com certeza, essa paciente relata já desde os primeiros momentos uma melhoria de mobilidade, de conforto, de menos dor, uma qualidade de vida. Elas dizem que se sentem melhor com elas mesmas. Elas dizem que se sentem bem por ter resultados estéticos, mas, claro, esse não é o objetivo principal. Esses são casos iniciais ou intermediários, e vocês podem observar como nós conseguimos recuperar a forma das pernas. Então, o que esperar a longo prazo? A palavra conforto, com certeza é aquela mais pronunciada, alívio. Nós temos que falar sobre a flacidez da pele, em casos, como nós já citamos, muito avançados. Então, quando a paciente perde bastante volume ou alguns outros fatores que podem impactar, pode fazer com que a pele reaja menos e reaja de uma forma diferente. Mas existem tratamentos como de radiofrequência ou até cirúrgicos que podem transformar também a pele. Mas na maior parte dos casos eles não são necessários. Então, geralmente essa não é uma preocupação que a paciente tenha que ter antes da cirurgia ou começar tratamentos antes da cirurgia. A minha recomendação é sempre fazer primeiro o tratamento para o lipedema, esperar o tempo adequado após a cirurgia para ver como o corpo vai reagir e avaliar, porque muito provavelmente a maior parte das pacientes não vai precisar de um tratamento posterior. Mas se for necessário, basta fazer um tratamento para pele, para levantar essa pele excessiva.
É possível que exista um crescimento em outras áreas do corpo? Sim, o corpo muitas vezes vai reagir de outras formas em outras áreas, porque se nós tiramos esse tecido na maior parte das pernas, talvez quando essa paciente voltar a ganhar peso, talvez seja mais concentrado nos braços ou em outras áreas. É possível. Os sintomas de lipedema avançado nos braços é um pouco menos doloroso. O que sente muito o que as pacientes relatam muito é a sensação de peso. Uma paciente, por exemplo, que trabalha como cabeleireira, acaba tendo um pouco mais de dificuldade, uma vida mais limitada, porque deve realmente movimentar os braços e deixá-lo levantado boa parte do dia. Nós precisamos realmente fazer o exame físico, fazendo essa dobra e pressionando esse ponto que vocês podem observar na foto. Ele é um ponto sensível para que a gente consiga fazer um diagnóstico correto. Então, a indicação cirúrgica é muito individual. Nós precisamos avaliar caso a caso. É uma cirurgia bastante complexa quando realizada nos braços. Então, realmente precisamos fazer uma avaliação individual, fazer uma vigilância, acompanhar essa paciente por algum período antes de tomar essa decisão. Nós somos uma equipe especializada, não fazemos outros tipos de cirurgias. Então, se necessário, nós fazemos, mas é uma cirurgia mais complexa porque são muitas articulações, muitos pontos sensíveis, e temos que nos preocupar com cotovelo, pulso, muitos aspectos. O pós-operatório é sempre um pouco de desconforto nos dias posteriores, um pouco de edema na mão, porém essas pacientes relatam menos cansaço. Em pouquíssimos casos, as pacientes precisam de um lift na pele dos braços. Então, vocês já devem ter visto alguns casos e fotos, e o corpo geralmente reage. E, então, de norma, não é necessário. Claro que, novamente, precisa ser avaliado caso após caso. Essas pacientes relatam uma sensação de leveza nos braços e, claro, uma maior facilidade de realizar os movimentos. Esse é o resultado de uma paciente. Nós reduzimos a ADP e vocês podem observar que nós temos todo o cuidado com a área muscular. Então, vocês podem observar quanto aquele braço era musculoso. E aquele era um resultado pós-cirurgia, que mostra os resultados muito eficazes do tratamento. Qual é a função da família nesse tratamento? Nós acreditamos que a família deve ser envolvida desde o primeiro momento, participando das consultas, seja aquela presencial, seja aquela online. Nós precisamos dividir essa condição, essa patologia, para obter esse suporte, esse apoio para essa paciente. Então, nós precisamos sim do suporte emotivo, mas é muito importante também por uma questão de mobilidade. Às vezes, essa pessoa da família vai poder nos ajudar com maiores informações durante uma consulta, mas também durante a consulta, às vezes, precisamos de um suporte para a mobilidade e essa pessoa pode estar lá para nos auxiliar. Nós recebemos muitas perguntas se depois da cirurgia basta, está resolvido o problema.
Então, nós queremos dizer que a cirurgia não é o final desse percurso, mas é o começo de um novo estilo de vida. A partir desse momento, a paciente vai conseguir ter um novo nível de disposição, estará mais disposta a fazer outras atividades e viver uma vida de forma diferente. Então, não é o final, não é o objetivo, é o início de um novo estilo de vida. Então, nós temos que falar sobre alguns outros aspectos da vida cotidiana dos pacientes. Como eu dizia, pelo menos 45 minutos para uma consulta médica eficiente. Quando um cirurgião diz para uma paciente: olha, vamos esperar, vamos experimentar uma medida mais conservadora. Muitas vezes essa paciente está ansiosa, quer resolver logo com a cirurgia, mas é muito importante que ela escute esse conselho médico e que mantenha a calma e que a gente dê o tempo para entender qual é o tratamento ideal, individual, personalizado para essa paciente. Para que nós possamos entender qual é o volume que devemos retirar para traçar um plano cirúrgico e fazer tudo em segurança. Devemos fazer uma avaliação e estudos de longo termo sugerem exatamente isso que nós falamos, que a cirurgia não deve ser uma meta final, não vai resolver tudo completamente, que nunca mais essa paciente vai enfrentar este problema. A cirurgia é o início de um novo percurso. Eu agradeço a todos vocês pela atenção e o nosso objetivo é deixar cada uma das nossas pacientes mais confiantes, mais leves. Aqui estão as nossas formas de contato, nosso site, e-mail. E temos no nosso site, por exemplo, uma seção onde a paciente pode tirar algumas dúvidas. Por exemplo, o que eu faço se o meu médico de base não sabe o que é o lipedema? Algumas coisas que ela pode levar de informação para esse médico, alguns artigos médicos. E como eu já disse, a minha página do Instagram, que representa não a mim, mas ao nosso grupo de cirurgiões. E muitas vezes as pessoas se concentram em mim, mas na verdade não sou só eu, somos uma equipe. Muito obrigado. Finalmente, eu não sabia se eu estava falando sozinho, porque eu não estava mais ouvindo vocês. Nós escutamos tudo. Muito obrigada, e nós temos algumas perguntas da audiência. Uma coisa importante diz respeito ao crescimento novamente do lipedema após a cirurgia. Muitas pacientes têm esse medo de investir tanto numa cirurgia para o lipedema e depois que ela possa ter um retorno desses sintomas. E como nós falamos na apresentação, às vezes alguma área que não foi tratada, não foi envolvida na cirurgia. Então, esse aspecto pode deixar as pacientes muitas vezes hesitantes. Sobre a recorrência do lipedema, nós precisamos fazer uma distinção. Nós precisamos entender se nós estamos falando de uma recorrência numa área que foi tratada ou numa área não tratada.
Mas sim, a cirurgia é um tratamento ambicioso. Nós sabemos que nós tiramos uma quantidade de tecidos que garanta para essa paciente uma qualidade de vida melhor, mas nós não temos estudos a longo termo assim tão claros para saber como é que o corpo vai se comportar a longo termo e quais são os resultados que podemos encontrar. Mas sabemos dos resultados imediatos, nós sabemos dessa redução de volumes, desses sintomas. Então, realmente, é uma questão que devemos deixar claro para as nossas pacientes, que talvez 10% realmente, após algum tempo, relatem que perceberam que após uma cirurgia nas pernas tiveram um aumento de volumes no braço, mas é algo, uma margem ainda menor quando comparada com as qualidades e as vantagens que a cirurgia pode oferecer. Então, nós precisamos entender também como é que essa paciente vai retomar a vida após a cirurgia. Quando é que ela pode pegar peso, qual tipo de exercícios ela pode fazer, para que ela possa evitar ao máximo o efeito de compensação que o corpo naturalmente vai fazer. Então, segundo a minha experiência, essa paciente vai voltar a ter condições de fazer exercícios físicos e voltar a ter respostas muito mais positivas. A segunda parte da pergunta pede para o senhor dar os seus conselhos para uma paciente depois que ela passou pelo percurso cirúrgico. Para que ela consiga, depois desse intervento, manter a longo termo os resultados que ela conseguiu alcançar. Eu acho muito importante, principalmente para os casos avançados, que nós tenhamos muito cuidado e que a gente não seja cheio de pressas nessa avaliação dos resultados pós-operatórios. As pacientes muitas vezes estão ansiosas e aí elas fazem muitas fotos, tiram todas as medidas, nos mandam tudo. É muito importante, claro, ter essa comunicação com a paciente, mas é muito importante que essa paciente se acalme e ela aguarde o tempo necessário para ela conseguir compreender quais são os resultados da cirurgia a longo prazo, para ela poder voltar a ter uma qualidade de vida, voltar a caminhar e viver as vantagens desse pós-operatório, as questões que nós podemos controlar. Porque, claro, tem aspectos que nós não podemos controlar, como questões hormonais. Então, é muito importante que a gente esteja disponível e tenha essa comunicação com a paciente. Se ela disser, depois de 3, 4 anos, que ela nota um retorno dos sintomas, ou ainda mais, depois de poucos meses. Então, se ela relata que a dor volta da mesma forma que era antes da cirurgia, nós precisamos reavaliar essa paciente e compreender. E sobre a fisioterapia, algumas pessoas alegam que possa ser mais eficiente do que os tratamentos convencionais. E essas. Então, nós, como gestir a fibrose e esses problemas associados? O ponto é que, de forma geral, para o lipedema, é que não temos linhas guias claras, nós não temos recomendações claras.
Se nós pegarmos 1.000 pacientes e comparar com outras 1.000 pacientes, os resultados vão ser sempre muito diferentes. Muitas vão dizer, sim, para mim funciona, outras vão dizer, não, para mim não funciona. Então, propor um tratamento, às vezes, é um pouco complicado. Falta realmente informações, estudos, para que nós possamos dizer ao paciente qual é o tratamento mais eficaz. Eu, sinceramente, tenho pouca experiência com terapias, como você citou, eu não sou um especialista, então, para mim, acaba se tornando um pouco difícil opinar. Eu sou um médico cirurgião, então eu consigo ser muito mais preciso nessas informações relativas à cirurgia. E eu quero ser muito cauteloso. E quando a gente dá informações, nós somos responsáveis também. Então, eu preciso ser muito cauteloso. Algumas empresas tentaram já me convencer a falar sobre um tratamento ou outro, mas eu digo, não, eu não posso, porque são coisas muito experimentais. Existem regras. As pacientes precisam saber que para alguns tratamentos nós estamos em fases experimentais e que pouco a pouco nós estamos tendo maiores evidências, mas no momento eu não posso responder. Isso é realmente muito importante. No mundo do lipedema, muitos pacientes realmente não sabem que estão passando por essas informações, o quanto alguns tratamentos ainda são experimentais. Eu realmente agradeço você por esse cuidado de fornecer essa informação. Realmente, eu acho isso muito importante, que nós, pacientes, tenhamos essa clareza da parte dos médicos. A sua apresentação foi muito importante, eu notei que o senhor tem uma vasta experiência. Então, eu queria realmente mais detalhes do que esperar a médio e longo prazo. Para períodos mais longos, existe realmente só um estudo que fala de 12 anos. E nesse estudo fala que depois de 12 anos, as pacientes conseguem manter de alguma forma alguns dos efeitos. Mas é realmente um estudo feito em um número muito limitado de pacientes. Então, é muito difícil formular opiniões em base a esses estudos. Eles são muito limitados. Eu posso te dar uma opinião baseada nas minhas experiências. Então, é muito claro para mim que nós podemos fazer uma cirurgia numa paciente e que ela vai experimentar melhorias efetivas na sua vida. É claro, não vou poder te dizer o que vai acontecer daqui a 20, 30 anos, porque isso realmente nós não temos os dados. Mas pelos próximos anos, eu posso dizer que sim, que ela vai experimentar melhorias. E eu acho que o cirurgião deve ser um pouco ambicioso. Se esse cirurgião se propõe a retirar o máximo de volume para que essa paciente tenha menos risco de reincidência, nós devemos fazer. Nos casos avançados, nós precisamos de um tratamento avançado. E eu acho isso muito importante. Então, é importante observar que nos estudos daqui a tantos anos, talvez os médicos encarem tudo de uma forma diferente. Então, é importante reconhecer que esse é um trabalho de time. Então, temos a parte médica, nossa equipe, o intervento que nós vamos fazer, mas, claro, parte desse time, uma parte muito importante, é a paciente. Então, como é que essa paciente vai conduzir o seu pós-cirúrgico? Essa paciente precisa realmente continuar a fazer exercícios físicos,
que ela coma de forma correta e faça um acompanhamento. Então, é muito importante que as pacientes sejam responsáveis consigo mesmas no pós-operatório, não pensem, fiz o intervento e agora está tudo resolvido. Eu acho que essa mensagem foi muito clara, muito incisiva, realmente. Essa é uma outra questão que me deixa bastante curiosa. É entender essa presença física. Então, para fazer uma conta matemática muito simples, quantos interventos essa paciente vai ter que passar para que ela possa realmente alcançar os resultados que ela deseja? Desculpa, acho que eu não entendi bem a sua pergunta. Quantos são os passos que essa paciente precisa para alcançar os resultados? Bom, é sempre uma questão de avaliar caso a caso. Temos que entender se é uma paciente, por exemplo, que tem um quadro mais forte nas pernas, se ela já passou por algum outro tipo de tratamento, quais foram as respostas para esses tratamentos. E a partir daí nós vamos fazer um plano inicial de tratamento. Então, nós vamos avaliar 1, 2 ou 3 interventos. Geralmente, estamos nesse número. Então, às vezes, a gente precisa conversar com a paciente, explicar que um intervento para ter esse resultado a longo prazo não vai ser suficiente. Então, nós precisamos fazer um estudo e ver como proceder, avaliar com essa paciente a necessidade de fazer um segundo ou um terceiro intervento. Claro, precisamos também avaliar as questões musculares. Muitas vezes, depois que nós fazemos um primeiro intervento, nós notamos que o músculo dessa paciente tem um aspecto menor do que imaginamos, era realmente uma quantidade de ADP muito maior, então talvez nós, em uma segunda avaliação, notamos a necessidade de mais um intervento. Então, realmente, eu agradeço e temos outras perguntas que vieram do Reino Unido. Depois da cirurgia, quanto tempo é necessário para anotar os resultados? E voltar a fazer os exercícios. Então, alguns protocolos dizem que períodos muito breves, tipo, como, por exemplo, 10 dias depois da cirurgia, as pacientes já poderiam fazer exercícios na água, porque gera uma compressão que ajuda bastante no pós-operatório, mas muitos outros estudos avaliam que ainda temos algumas feridas abertas, então que seria necessário esperar melhor. Como linha guia, nós falamos de mais ou menos 1 mês e meio. Outro aspecto é sobre as pacientes que têm problemas com pressão arterial. Como é que vocês fazem a gestão dessa paciente? Uma paciente que tem um problema de pressão arterial é uma paciente que nós precisamos avaliar muito bem e balancear, compreender o melhor tratamento, a melhor forma de lidar. Nós precisamos falar sobre anestesia, conversar muito com os médicos anestesistas para entender se essa paciente está pronta para uma cirurgia. Se ela não estiver pronta para uma cirurgia, talvez nós devemos fazer outros tipos de tratamento ou
talvez realmente fazer uma cirurgia, mas um pouco menos intensa, deve ser avaliada caso após caso, de acordo com a saúde geral da paciente. Eu tenho uma outra pergunta que veio aqui da Itália. Como é que são gestidas as pacientes internacionais? Porque, por exemplo, uma paciente italiana que vai à Espanha para fazer esse acompanhamento, esse tratamento, ela pode ter um pouco de receio por a questão de idiomas. Eu vou falar de forma geral e depois eu vou falar sobre as italianas. A maior parte das nossas pacientes agora são internacionais. Então, nós temos um protocolo muito específico sobre isso. Então, muitas vezes, nós começamos a fazer as primeiras consultas online, para não fazer uma paciente vir, por exemplo, de um voo de Toronto até Madrid e voltar. Nós mandamos um questionário médico para entender quais são os sintomas. Eu mostro fotografias para que essa paciente tenha mais facilidade de identificar os seus aspectos. E, claro, em alguns passos desse processo, nós precisamos que essa paciente venha a Madrid. E esse questionário, de forma geral, é bastante direto. Então, essas pacientes, muitas vezes, principalmente para uma avaliação cirúrgica, precisam vir pessoalmente. Então, nós avaliamos cada caso, fazemos a consulta online, de acordo com aquilo que nós conseguimos já de informação, nós avaliamos e conversamos sobre a necessidade real ou não, confirmamos a possibilidade de cirurgia, que essa paciente tenha realmente que vir à Espanha. Nós vamos avaliar o tronco, se ele é magro, em relação às outras partes do corpo. Então, essa primeira etapa online é muito importante. Então, essas pacientes podem, inclusive, fazer alguns exames, como de sangue, eletrocardiograma, diretamente das suas casas, dos seus países. Fazer a consulta com o anestesista. Essas pacientes precisam vir para a cirurgia e nós recomendamos pelo menos uma noite no hospital, depois do intervento, e avaliamos a necessidade de quantos dias precisará ficar em Madrid depois desse intervento, para que a gente possa fazer todos os controles necessários. E durante todo esse período, claro, elas têm telefones do nosso staff que está à disposição e que poderá oferecer todas as informações. E nós temos pessoas no nosso time que falam inglês, francês, italiano. E quando nós estamos no hospital, em outros momentos, a língua base com a qual nós fazemos todos os procedimentos é o inglês, porque nós temos que pensar que eu tenho pacientes que vão vir da Bielorrússia, é um pouco mais complicado ter pacientes de línguas diversas e muitas vezes acaba que não temos como fazer uma tradução simultânea todo o tempo. Então, usamos o inglês, ou muitas vezes utilizamos de artifícios como aplicativos de tradução. E, como eu já disse, nós temos a nossa equipe de idiomas diversos. Tenho na minha equipe quem fala italiano, então, se é uma paciente que vem da Itália, nós temos realmente todo esse suporte. E entre o italiano e o espanhol são línguas muito parecidas, eu entendo bastante bem. Ótimo, essa é uma ótima notícia, viu? Doutor Burgos, porque isso nos causa muita tranquilidade e, com certeza, nossas pacientes italianas.
Essa paciente relata um estágio 4 e foi prescrita um meio de compressão que ela ainda não começou a utilizar. Então, eu gostaria de entender qual é o futuro sem o tratamento. Os estudos mostram que muitas vezes as pacientes com lipedema vão ter também uma questão médica ligada aos linfos e elas vão estar combinadas, e isso muda um pouco o nosso comportamento de tratamento. Nós precisamos falar com um cirúrgico especializado nas áreas linfáticas, de forma que nós possamos decidir o melhor tratamento, levando em conta as questões hemáticas e todos os aspectos necessários para os bons resultados dessa paciente. Então, isso é muito importante para que a gente possa tratar os diversos estágios. Nós estamos o Dr. Jay Vaz nos Estados Unidos, temos médicos parceiros em Barcelona, e temos esses cirúrgicos que são especialistas no linfedema. Então, o meu conselho é de procurar um especialista. Então, mais uma pergunta sobre a lipoaspiração hidrossistita. Essa paciente queria saber se ela pode ter mais vantagens com essa forma em relação ao laser e outras formas de realizar um intervento. Eu acredito que devemos ter bastante cuidado, porque o laser pode danificar os vasos linfáticos. Quando nós fazemos a cirurgia com o wall, que é a técnica que eu utilizo na maior parte dos meus casos, nós estamos fazendo todo um procedimento mais delicado. Essa é a vantagem dessa técnica, ela é muito menos invasiva. E, por consequência, as complicações também são menores. Eu vou injetar o líquido de forma muito mais cautelosa, diferente do que dessa técnica, que injeta um volume de líquido muito mais alto, ou o laser que pode danificar os vasos linfáticos. Mas, claro, como todos os casos, precisa sempre de uma atenção detalhada a cada uma das pacientes. Daquilo que eu sei, a maior parte dos cirurgiões que lidam com lipedema, que fazem esse tipo de tratamento, tem como padrão a técnica do wall, porque realmente é aquela que aparentemente é mais precisa e oferece os melhores resultados. Aqui temos uma outra pergunta, uma paciente pergunta como você acabou tomando essa decisão de escolher o lipedema e pacientes com lipedema para ser a sua especialidade, porque às vezes nós somos um pouco difíceis. Eu já falei sobre isso há alguns anos atrás. Há alguns anos atrás, a minha esposa tinha lipedema e ela não sabia que tinha lipedema. Ela passou por diversos médicos e nenhum conseguia definir uma resposta. E demorou bastante até que ela conseguisse um diagnóstico, e acompanhando essa minha esposa e essa saga dela, eu acabei percebendo que esse era um campo ainda pouco estudado, com poucos especialistas aqui na Espanha. Então, pela questão da minha
esposa, eu acabei me aprofundando, estudando, desenvolvendo essa técnica para que eu pudesse finalmente operar a minha esposa. E eu posso dizer que é muito difícil operar alguém que a gente ama. Muitas vezes isso exige um grau ainda maior de confiança e de tensão. Então, foi uma pressão para mim ter nas minhas mãos a pessoa que eu amava para eu operar. Mas foi assim que eu acabei me envolvendo com o lipedema e me tornando um especialista dessa área. Doutor, então o senhor viveu isso com a sua esposa e agora com as suas pacientes? Para os nossos pacientes, eu digo, por exemplo, para mim, tentar tomar banho sentado. E aí, às vezes, eu mesmo, em casa, tento tomar banho sentado, e a minha esposa fala, mas o que é isso que você está fazendo? E eu tento explicar que para poder dar bons conselhos às minhas pacientes, eu preciso realmente experimentar e eu tento me aproximar da realidade das minhas pacientes. Então, eu realmente acabei entrando e trazendo essas questões do lipedema para a minha vida pessoal. Eu não conheço muitas pessoas que operaram alguém tão próximo como eu operei a minha esposa. Mas eu realmente estava me sentindo bastante confiante e sabia que a minha esposa já tinha feito todos os tratamentos conservadores e não estava mais conseguindo ter avanços no seu quadro. Então, eu acreditei que era a nossa oportunidade. So yes, they're crucial. They're crucial, and my message is come to the consultation. Temos que oferecer as diversas possibilidades para o paciente. Sugerimos uma meia de compressão e essa paciente não tem a melhor reação. Nós realmente precisamos falar com cada paciente, conversar caso a caso, ver como ela se sente mais confortável. E todos os esforços são recompensados. Muito obrigado. Eu agradeço, doutor, inclusive pelo seu testemunho de hoje. Eu não esperava por essa resposta. Eu agradeço muito por dividir a sua experiência conosco. Eu agradeço por ter contado o seu caso pessoal. Foi realmente extraordinário. Em adição a todos os detalhes técnicos, o senhor nos mostrou que é algo que realmente coloca o coração. Então, nos trouxe esse nível de emoção. Então, eu agradeço muito por isso que o senhor fez por nós. Realmente foi muito especial, foi mais do que nós esperávamos, foi algo muito interessante. Eu é que agradeço pela oportunidade de estar aqui e de poder dividir isso com vocês. Enquanto eu estou aqui apresentando, eu não estou nem precisando trocar a fralda dos meus filhos, é uma oportunidade para mim. Então, agradecemos e toda a nossa solidariedade também à sua esposa, que agora sabemos que é uma de nós. Obrigada a todos aqueles que nos assistiram, que estão conectados. Essa é uma batalha que nós estamos vivendo para sensibilizar mais pessoas, levar informação.
E nós temos que estar determinados a dizer para essas pacientes que elas não estão limitadas, que elas não se devem envergonhar, que elas não são limitadas às informações médicas que elas encontram. Então, esse impacto sobre as pacientes é algo muito importante e elas devem ser acolhidas. Se você tem um problema específico na sua saúde, você precisa tratar, passar por uma cirurgia, ninguém julga, mas muitas vezes a paciente que tem lipedema, o tratamento é operatório, é uma cirurgia de lipoaspiração, essa paciente vai ser muito julgada. Então, nós precisamos muito acolher essas pacientes, entender que estamos falando de algo realmente sério, de uma condição patológica. Então, nós estamos aqui para dar todo esse suporte. O meu conselho é que você fale abertamente sobre isso com os seus amigos, a sua família. Então, aqui na Espanha, por exemplo, nós podemos emitir para essa paciente certificados e essa paciente realmente consegue viver todos os benefícios do governo em relação a período de afastamento por uma questão médica e todo o suporte que precisa. Então, nós estamos aqui para dar todo o suporte para essas pacientes que sofrem dessa patologia. Muito obrigada, doutora. Obrigada por dizer tudo isso, tantas verdades, e de forma tão real e incisiva. É realmente uma condição patológica e ela deve ser tratada dessa forma. Então, nós agradecemos e queremos ressaltar que, sim, nós precisamos ser tratadas como todas as outras pessoas que são afetadas de outras doenças. Muito obrigada e até a próxima. Na semana que vem, nós teremos o nosso último webinário. Se eu não me engano, é na próxima quarta-feira, no dia 20, onde nós vamos falar sobre os planos futuros da paciente com lipedema. Então, vai ser uma combinação entre nossos representantes da Itália, Portugal e Reino Unido. E nós vamos realmente sustentar juntos a nossa causa. E queremos realmente alcançar um futuro melhor para todos nós, pacientes do lipedema. Obrigada a todos, obrigado, doutor, foi um prazer conhecê-lo, obrigada, até a próxima.